quase 93 mil crianças e adolescentes com diabetes mellitus tipo 1. Número que coloca o país em terceiro lugar no ranking mundial, atrás da Índia e dos Estados Unidos. Uma doença autoimune que provoca uma luta diária pela vida e que deixa o paciente e toda a família numa corda bamba, se não houver cuidado e equilíbrio. Foi muito difícil, porque a gente achou que não ia saber lidar, a gente achou que não ia conseguir cuidar dele, porque ele era muito pequenininho. Ele era muito pequenininho. A gente, desculpa. No Câmara Rio, reportagem especial de hoje, a gente vai falar da incidência de diabetes tipo 1 em pacientes até 18 anos de idade. Vamos abordar os cuidados e tratamentos necessários, mas também o preconceito e a falta de informação. Falta muito. Por exemplo, eu não sei tudo, eu sei o básico. Ouvi falar, mas não sei. O acolhimento e o carinho da família são fundamentais para manter a doença sob controle e proporcionar uma vida normal. Isso envolve a gente numa rotina de total cuidado. Viu o carboidrato, fez a conta, prestou atenção, olha isso, olha aquilo, é o tempo todo monitorando ela. A gente quer sempre melhorar, quer dar uma qualidade de vida para ele cada vez mais se sentir incluso ali. Eu sou uma criança normal como qualquer outra. Mas afinal, o que é exatamente diabetes tipo 1? É que precisa tomar insulina, injeçãozinha, aquelas coisas todas. Ela é muito agressiva, que ela, se não cuidar da perda de órgãos, né? É aquela que já é genética, né? O diabetes tipo 1 é causado por alteração imunológica, né? Como é que acontece isso? Não é qualquer uma pessoa que pode ter, é quem tem uma predisposição genética. E aí, por algum motivo, tem um gatilho, pode ser um estresse ou, na grande maioria das vezes, vírus, que vão desencadear o ataque à célula que produz insulina, tá? E com isso tem a produção dos anticorpos, que são uma marca desse ataque imunológico, e redução da produção de insulina pela essa célula, que é a célula beta do pâncreas. A insulina é um hormônio natural que pode ser substituído por medicamentos que regulam os níveis de glicose no sangue, evitando que fiquem muito altos a hiperglicemia ou muito baixos a hipoglicemia. A glicose é usada pelo corpo como fonte de energia. O diabetes mellitus tipo 1 é uma condição autoimune, é crônica, ou seja, não tem cura e é geralmente diagnosticada na infância ou adolescência. Já o diabetes tipo 2, que é relacionado à obesidade, sedentarismo, alimentos ultraprocessados e estilo de vida, atinge 15% da população até 18 anos de idade. Nicole, de 11 anos, além de diabetes tipo 1, tem doença celíaca, uma condição também autoimune, que é causada pela intolerância a glúten. As duas enfermidades fragilizaram ainda mais o estado de saúde da menina, que depende de uma bomba de insulina. E foi graças ao dispositivo que fica junto ao corpo que Nicole escapou de um coma. A gente descobriu a diabetes, foi na época até da pandemia. E a gente ia na clínica da família, ela passando muito mal. Ela parou de conversar com as pessoas, ela parou de... ela como se fosse uma depressão. Daí então ela começou a perder peso. Levar na clínica da família dizia que estava com verme. Ela comia excessivamente e nada saciava. Aí a sobrinha do meu esposo levou ela no particular, de cara o médico falou, ela tem diabetes. Aí fez os exames tudinho, aí detectou.
tratamento ideal para esse tipo de diabetes seria a bomba de insulina acoplada com a tecnologia nos pacientes que têm o perfil. O principal alvo seriam crianças, né? Então, que tem muito risco de hipoglicemia, e aí uma hipoglicemia ela pode, porventura, dar até uma lesão neurológica irreversível, né? Então, que entra em crise convulsiva, né? Então, no cérebro, informação, isso tem muito dano e até, sabe, morte, né? Com o advento da bomba de insulina, que é acoplada com sensor, que aí tem toda a tecnologia, que ela meio que faz todo esse ajuste de insulina automaticamente, facilita muito o manejo desse diabetes, né? Então a gente aqui, só que o que esbarra é o custo, não é disponível na rede pública, depende da gente judicializar para conseguir, e mesmo assim, quando judicializa e consegue a bomba, às vezes o fornecimento dos insumos é intermitente. Em tese, quando o paciente ganha o processo para o uso da bomba, a gente diz que é uso contínuo e a gente espera que esses insumos sejam fornecidos de forma contínua, né? Mas às vezes a gente esbarra sim com algumas questões na justiça que o paciente precisa sair da terapia. O custo da bomba no primeiro ano de tratamento deve ficar em torno de uns R$70 mil, porque no primeiro ano você vai adquirir a bomba e todos os insumos. E aí nos anos subsequentes a bomba não é trocada, mas os insumos, alguns são trocados anualmente, outros são trocados a cada 3 dias, outros a cada semana, então é um gasto anual posterior, provavelmente em torno de R$20 a R$30 mil. Marinalva é uma dessas mães que recorreram à justiça para conseguir a bomba de insulina. Ela deu o laudo, deu a receita tudinho, entrei pela defensoria, demorou mais ou menos um ano assim para sair. Quando saiu, a gente ficou naquela espera, né, porque os outros insumos, aí faltou sempre alguma coisa, pegava negativa, conseguia. Até hoje a gente está na justiça com o transmissor, que não saiu. Eu tive que fazer uma vaquinha para colocar. E o sensor, que é mensal, que ela recebeu uma doação para poder colocar, agosto está garantida. Agora, a partir de setembro, só Deus proverá. Elas chegam com um laudo médico normalmente já muito bem prescrito, né, informando aqui a regra que os médicos, sejam do SUS, sejam privados, já informem que a pessoa já utilizou tanto as insulinas como os equipamentos, glicosímetro, tudo fornecido pelo SUS, e não houve um controle glicêmico adequado. Então há necessidade, por exceção, porque elas não conseguem utilizar o equipamento tradicional, de utilização dessas bombas de insulina. E assim, a gente fica muito angustiado porque existe uma lei desde 2003, né, que determina aqui no estado do Rio de Janeiro o fornecimento da bomba de insulina, e ainda assim ela não é fornecida administrativamente, é preciso judicializar. Como recentemente houve uma análise pela Comissão Nacional de Tecnologia de uma dessas bombas de infusão contínua, e pelo custo-benefício eles acabaram não recomendando, muitos juízes utilizam essa alegação, esse parecer técnico da Conitec para negar ou para dificultar o acesso a essa bomba de infusão contínua. Pedro tinha quase 2 anos quando foi diagnosticado com diabetes tipo 1. Ele tinha 1 ano e 11 meses. Ele começou a beber muita água, fazer muito xixi e emagrecer. E parou de brincar, não queria brincar com a irmãzinha, não brincava com os primos. Ele gostava muito de jogar bola, parou, ficava só sentado, quieto. Aí a gente levou para a UPA. Minha irmã falou, vamos, fica do lado de fora que eu vou entrar. Entrando na UPA, ela falou pro médico, eu quero que faz um teste de diabetes nele. Quando ele fez, para surpresa dele, deu HI. A gente ficou muito abalado, porque a princípio a gente deixava ele com fome, porque a gente não sabia como cuidar, a gente não tinha muita instrução do que fazer, o que ele podia comer, então ele ficava com fome, ele chorava, mamãe, eu quero mais, e a gente não dava. Que a gente tinha só aquela tabelinha ali, ele tem que comer isso. E era o que a gente dava para ele comer. O começo foi muito difícil, Até a gente ter uma instrução, até a gente entender, até a gente aprender sobre o diabetes, foi muito difícil.
Pedro também depende da bomba de insulina. Você tem a bombinha, você sabe mexer na sua bombinha? Onde é que ela tá? Pega aí, peraí, deixa eu ver. Ah, tá guardadinha. E você vai com ela pra escola, Pedro? Tirou onda, jogador. Bate aqui. Valeu. A gente fez uma rifa, fiz uma vaquinha, a gente juntou o dinheiro e conseguiu comprar a bomba. Aí a gente entrou com um processo para os insumos. Nicole e Pedro fazem controle do diabetes na Policlínica Piquet Carneiro, unidade de endocrinologia e metabologia que pertence ao Hospital Universitário Pedro Ernesto. Chegaram através do Sistema de Regulação do SUS, o SISREG, e recebem tratamento especializado e multidisciplinar para a doença. No Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione, o IED, Vitor, de 14 anos e com diabetes tipo 1, também recebe assistência multifacetada para administrar a doença. Toda vez que você vai comer, você tem que se preocupar com quanto de carboidrato tem aquela comida, se aquilo vai te prejudicar em questão de aumentar a sua glicose. E é complicado. O diagnóstico surgiu quando ele tinha 6 anos. Na família do adolescente, uma prima por parte de pai tem DM1. O quadro dela foi aberto com 12 anos e nós acompanhamos isso. Então, mas quando aconteceu com a gente, os primeiros sintomas, eu não associei. De verdade, eu não associei mesmo. Mas no dia que eu fui para o hospital, eu já tinha certeza que era, porque eu lembrei muito do quadro da abertura dela e os sintomas eram muito parecidos. Assim como o Pedro e a Nicole, ele também precisa da bomba de insulina para ter qualidade de vida. Ele tinha um bom controle, um controle razoável com a caneta, mas agora já tem indicação de novo por conta da puberdade, do difícil controle, e a gente está tentando essa busca, né? Já a Maria Eduarda, de 14 anos, que também recebe atendimento no IED, conta que leva sempre com ela o estojinho com a caneta medidora e o glicosímetro. Faz 4 medições por dia e já aprendeu como evitar a dor da picada, trocando as agulhas e alternando os dedos. E Maria Eduarda, me conta como é que o diagnóstico chegou para você? Então, foi muito complicado para mim, porque a única coisa que passou na minha cabeça é que era uma doença que não tinha cura e que eu ia ter que conviver com aquilo pro resto da minha vida. Foi uma coisa que me pegou assim muito de surpresa, eu não estava esperando que eu estava diabética. Deu quanto aí? E deu alta, deu 240. 240. O que você faz quando você Aí eu tenho que olhar na receita para ver quantas unidades eu tenho que tomar conforme a lista. Eu não sabia que os sintomas da diabetes tipo 1 eram esses, né? Que eu ia ficar com muita sede, muito fadigada. Perdi muito peso também, eu perdi 14 quilos em 6 meses. Eu fiquei muito abalada e muito sensível. Qualquer coisa que falavam comigo eu chorava. Hoje, assim, é uma relação de amor e ódio, digamos. Eu consigo conviver, eu sei aplicar insulina, eu sei medir, eu sei me cuidar, mas às vezes eu ainda sinto medo. Às vezes eu ainda sinto medo de falhar. Eu me sinto triste quando eu falho, quando dá uma glicose alta como deu agora. Eu gosto de lembrar que dá vontade de chorar, mas foi muito difícil. Como profissional da área da saúde, é muito fácil para mim cuidar de outras pessoas, mas saber que eu vou ter que cuidar da minha filha, lidar com isso, para mim foi muito difícil mesmo. Vamos para um breve intervalo, é rapidinho, não saia daí. Por desconhecimento, muitas pessoas não compreendem que o preconceito e a falta de informações são 2 grandes problemas que as famílias de pacientes com diabetes enfrentam. Muitos não entendem que as crianças com DM1 necessitam de atenção especial, principalmente no ambiente escolar. Enfrentei muita dificuldade na escola. Eu
filho foi taxado de doente, que ele não podia estudar. Eu tive que denunciar a escola para meu filho entrar na escola. Eu tive que fazer uma denúncia no Conselho Tutelar. Que a diretora falava assim, você sabe que seu filho é doente, por que você traz ele para a escola? Por que você larga ele aqui? E eu só queria que meu filho tivesse o direito de estudar. Meu filho é uma criança normal. O ambiente escolar ainda não está pronto para receber a nossa criança, o nosso adolescente que tem diabetes. A gente percebe claramente que eles têm muita dificuldade em ter suporte, mesmo que seja para uma supervisão, mesmo que seja para que eles tenham um local para poder aplicar com privacidade. Às vezes essas coisas são negadas a eles. Existe uma questão de dificuldade de algum profissional capacitado. A criança está passando mal, para furar o dedo e saber se a glicose está baixa e corrigir essa glicose. Nem isso a gente tem. Então, às vezes, ligam para as mães têm que sair de casa correndo. Então, isso impacta muito na qualidade de vida dessas mães. Essas mães não podem trabalhar. A minha rotina era ir para a escola todos os dias, na hora do recreio, para aplicar insulina, fazer a medida, para ele se alimentar. E quando estava descontrolado, eu ficava lá. A Câmara Municipal do Rio criou leis para ajudar no combate à doença. Uma delas institui ações contra a obesidade infantil, como controle de alimentação e proibição de alimentos ultraprocessados nas cantinas escolares. Outra estabelece o programa de prevenção nas escolas e creches municipais para detectar alunos diabéticos e indicação do tratamento de saúde adequado. É uma lei preventiva de extrema importância, que quando o aluno ou aluna vai a uma escola efetuar a sua matrícula, ela recebe um questionário. Desse questionário, caso tenha algum indicador que leve a pensar que ela poderá ter diabetes, tanto no tipo 1 quanto no tipo 2, essa criança será encaminhada para um órgão de saúde para fazer suas pesquisas, seus exames laboratoriais e para posterior tratamento. Então, uma lei de extrema importância para a nossa cidade. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, em 2025, o número de pessoas com diabetes deve chegar a 300 milhões. Aqui no país, cerca de 10 milhões de brasileiros têm a doença e metade desconhece sua condição. De acordo com estudos da Federação Internacional de Diabetes, desse total, aproximadamente 1.100.000 pessoas têm menos de 20 anos de idade. Além da doença, os adolescentes enfrentam mudanças físicas e emocionais típicas da idade. Muitos sentimentos confusos, como medo e tristeza, e outros ainda mais marcantes. Muitas vezes, quando eu estou com os meus amigos, eles já estão comendo e eu ainda tenho que medir, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, e às vezes eu me sinto inferior. Tem um sentimento de revolta, né? Eles pensam, por que eu? Por que isso foi acontecer logo comigo? Considerando que é uma doença que não tem cura, só tem tratamento e que eles vão ter que se cuidar a vida inteira para ter uma qualidade de vida. Na Policlínica Piquet Carneiro e no IED, o acompanhamento psicológico faz parte do tratamento. Quando a gente está num lugar, vai fazer uma pontinha de dedo ali, né? Vai furar o dedinho para ver quanto que tá a glicemia. Já tem uma pessoa que fala, tadinho, mãe, como é que você deixou? Por que você deixou ele comer tanto doce? Por que você deu? E não é assim, é uma doença autoimune. Não é a má alimentação da criança que leva a criança a ter o diabetes tipo 1. Meu Deus, o que eu tô fazendo errado? Tô fazendo tudo que tá no meu alcance. Aí vinha o julgamento, Nicole passar mal porque come coisas que não pode, isso me doía emocionalmente, o fato da senhora aqui, eu passava muito mal. Me doía também quando ela baixava ao hospital, que alguns enfermeiros, entre aspas, falavam que você tá aqui porque você tá comendo muito doce. Vou falar, é muito frustrante. A gente dá esse suporte para que eles possam normalizar um pouco, né, e ter uma vida saudável, mesmo com a doença e mesmo com todas essas mudanças. Muitos dizem, se eu vou morrer, para que eu vou me furar? Alguns levam um tempo também para entender a gravidade da doença, as possíveis sequelas. Às vezes, as
crianças ou adolescentes ficam mais assustados, ficam impactados. Já escutei relatos de pais que mostraram vídeos de pessoas amputadas. Então isso também pode trazer uma angústia. Então a gente trabalha muito junto aos familiares, né? Para que eles possam também dividir essas dificuldades, porque são eles os principais cuidadores. Isso ajuda a desmistificar um pouco a doença e reduzir esses estigmas também envolvidos. Essa condição traz uma carga mental para o cuidador, para o adolescente, para a pessoa com diabetes, uma carga mental altíssima. Ele toma muitas decisões por dia que a gente que não tem essa condição não precisa tomar. Ele vai contar o carboidrato, ele tem que lembrar de furar o dedo, de aplicar a insulina. É uma carga mental altíssima, mas o que a gente conversa com eles é que quanto mais gente dentro daquele núcleo familiar estiver envolvido, estiver comprometido, maior vai ser o sucesso dessa terapia e vai ficar mais leve para todo mundo lá. A mensagem fundamental é que um bom acompanhamento, um bom controle desde o início do diagnóstico, ele é capaz de evitar a complicação crônica. Fazer os exames de rotina direitinho e tratar com prevenção. Acho que isso é importante. Uma doença que não tem, né, cura, mas ela tem tratamento. Vamos lá, vamos fazer o melhor tratamento para ele ter a melhor qualidade de vida que ele puder ter. Só tenho que agradecer a Deus, primeiramente, né, Papai do Céu, e a equipe dela aqui em México, que a minha gratidão por ele, por mais que eu fale, não vai ser o suficiente. Vai dar tudo certo. A gente quer sempre melhorar, quer dar uma qualidade de vida para ele. O apelido dele é Minimestre. Os amiguinhos tudo chama de Minimestre. Ele disputa campeonato, ele joga bem. E você faz gol? Tá falando sério? Eu espero conviver bem com a minha diabetes, sabe? Tipo, ser feliz. Sim, será muito feliz. E acolhimento é fundamental, assim como é muito importante prestar atenção nos sintomas, obter o diagnóstico precoce e receber o tratamento adequado para o diabetes que ainda não tem cura. O Câmara Rio Reportagem Especial de hoje fica por aqui. Você pode rever essa matéria e acompanhar a programação no canal do YouTube Rio TV Câmara e em @Câmara Rio. Até a próxima. Saúde para nós. Tchau, tchau.